Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I want to say a warm thank you to Rafael for this invitation. I'm very proud to be here. A warm hug for George, my closest friend. He's an amazing guy. Thank you, Torre. I want to do something different, so as George say, I will speak in Portuguese because we have very Brazilians here, a lot of Brazilians, so eu vou falar em português para a gente mudar um pouco o ritmo das palestras aqui. Antes de começar a minha apresentação, lá em ano passado, quando a gente esteve no México, lá na conferência da CIP, teve uma palestra muito legal do Miguel, lá da Valência Porta, que está por aqui, sentado em algum lugar. Ele iniciou com um vídeo muito bacana do Star Wars. Não trouxe o vídeo do Star Wars, porque eu não tive a capacidade de produzi-lo, mas eu vou iniciar com um vídeo que fala um pouco sobre o momento de infraestrutura que a gente está vivendo no Brasil e dos esforços que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos rumo a essa construção, porque a minha fala vai estar baseada justamente nisso, naquilo que a gente espera entregar enquanto governo, nos desafios e outros assuntos que vão estar na apresentação. Brazil is a continent-sized country. We're the 5th largest country in the world, and we have the 5th largest population. We are among the 10 largest economies. We are ranked even higher in production, exports, and of course, investment opportunities. Soy, coffee, sugar, chicken, oranges, beef, corn, iron, beverages, cotton. That sums up Brazil. Opportunities are everywhere, be it in the free economic zone of Manaus, in the oil and gas industry in Rio de Janeiro, fruit production in the São Francisco Valley, in the production of iron ore in Pará, which continues to grow significantly, in the large grain crop of the Central West region, or the enormous potential of our renewable energy matrix. But how can we integrate all this? How can we connect all the different countries into one? How can the country advance further and further? That is the job of the Ministry of Infrastructure. We have one of the largest transportation networks in the world and promising growth potential for the coming years. The time has come to diversify our matrix, further increasing the participation of railways, waterways, and cabotage transport. The Ministry of Infrastructure's mission is to connect Brazil. Today, investing in the country means to be in touch with great investment opportunities. A lot has already begun to become a reality, and much is yet to come. Our project agenda for the coming years includes all means of transport. In the railways, the strategy is to connect the growing production of the countryside to the main ports of Brazil. Our roadway sector also keeps growing, and this growth is accompanied by investment possibilities. In each Brazilian port, thousands of opportunities arrive every day, and soon there will be a lot more to come. As for airports, the new concessions made the sector take off and gain even more prominence. Expectation for the next steps is skyrocketing. We are ready to move forward alongside the world's great investors. In the coming years, from north to south, we will see a great transformation in transport and infrastructure. Be a part of it. Ministry of Infrastructure. Our mission is to connect the country by river, roads, air, and sea. Muito bem. Então, hoje eu queria falar um pouco com vocês, trazendo para a nossa realidade portuária. O momento que a gente está vivendo hoje no Brasil é um momento muito significativo no que se refere aos desafios de infraestrutura. A gente é conhecido mundialmente em relação aos produtos que a gente tem destaque nas exportações e, claro, que a gente não pode, enquanto Secretaria Nacional de Portos, enquanto parte do Ministério da Infraestrutura, se tornar um gargalo nesse processo. Então, eu queria falar um pouco sobre aquilo que vem sendo construído, mas principalmente sobre aquilo que a gente espera construir ao longo dos próximos 3 anos. Queria destacar também do painel anterior, a Cat Metcalf falou um pouco sobre a necessidade de a gente falar, talk with each other.
E eu acho que muito do que a gente vai falar aqui tem muita relação dessa questão do diálogo com a iniciativa privada, com as autoridades portuárias, que a gente vai passar um pouco sobre como é que funciona essa infraestrutura no Brasil, e com o mercado como um todo, para que nós do governo, acho que esse é o primeiro painel, que tem pessoas do governo que vão falar um pouco, tenham um pouco da noção e até da humildade de que para a gente conseguir fazer as modelagens corretas e adequadas e aquela que o mercado realmente necessita, a gente precisa conversar com todos. Eu acho que um pouco do que a gente vai mostrar já é um reflexo desse trabalho. No Brasil, hoje nós temos 37 portos públicos. Um pouco mais na frente vai ter as informações sobre os portos privados, que são 218. Então, hoje, por volta de 60% das mercadorias brasileiras, elas são movimentadas através de portos privados, mas se a gente for analisar com a lupa um pouco mais cuidadosa sobre o que são esses 60%, a gente vai identificar produtos específicos ou cadeias específicas. Ou seja, para uma grande maioria das necessidades de movimentação de mercadorias, existe uma dependência muito forte ainda das infraestruturas públicas, que são hoje coordenadas pelas autoridades portuárias. Como eu falei, existem hoje 37 portos públicos, que hoje são administrados por autarquias federais, estaduais e municipais. E, por parte do governo federal, existe uma coordenação no que se refere a toda a parte de planejamento e também no que se refere a ofertar novas áreas ao mercado. O governo federal é um só, o Brasil é um país muito grande, existem 37 autoridades portuárias. Então, existiu, ao longo dos últimos anos, um exercício por parte do governo federal de ter, mais uma vez, a humildade de perceber que, sozinho, ele não vai conseguir suprir todas aquelas necessidades que a gente viu no vídeo, que é o que a gente espera para os próximos anos. Então, em função disso, no ano passado, surgiu a Portaria 574, um mecanismo específico, e aqui está presente, representando os portos do Paraná, o presidente Luiz Fernando, que foi o primeiro porto do Brasil, dentre esses 37, que hoje é totalmente independente para tocar toda a vida do porto. Por que isso? Porque o governo federal não consegue fazer? Porque o Porto de Paranaguá consegue fazer melhor? Não. Porque a gente juntando, a gente somando esforços, só assim a gente vai conseguir a resposta que o mercado precisa e exige do governo brasileiro. O Porto do Paraná foi o primeiro a se habilitar em função do seu nível de excelência, tanto operacional quanto administrativo, mas a nossa expectativa, enquanto do governo federal, é que os demais portos eles vão se habilitando ao longo dos próximos anos e possam exercer mais atividades para se tornarem o quê? Mais competitivas, mais rápidas, mais ágeis, considerando que, naturalmente, a gente vê que esse é o modelo adotado no mundo como um todo, que as administrações regionais eles têm muito mais tato no que se refere à necessidade de cada um desses mercados. Nós, do governo federal, fazemos um esforço gigantesco nesse sentido, mas também temos a total consciência e noção de que uma autoridade portuária regional tem condições de fazer isso com muito mais celeridade e capacidade. Falando um pouco agora sobre os últimos anos, mas com o objetivo de mostrar uma tendência de crescimento. O Brasil ele passou por uma revisão no marco regulatório portuário em 2013, e até 2013, a oferta de novas áreas ao mercado e a gestão contratual era feita por cada um dos portos, como é a maior parte dos modelos no mundo. E em 2013 houve uma centralização que fazia parte de um objetivo maior do governo federal no que se refere à tentativa de buscar superávit primário através dos valores de outorga e de gerar um grande programa portuário a partir de 2013, o que acabou não se consolidando. A partir de diversos erros ao longo dos últimos anos, a gente foi aprendendo e a partir de 2017, principalmente 2018, os resultados eles começaram a aparecer. Então, aqui eu trouxe apenas para ilustração, 2018 e 2019 nós ofertamos 18 novas áreas para o mercado, áreas em portos públicos para diversos segmentos, no caso dos 2 últimos anos um pouco centrado no segmento de granel líquido, em função de algumas alterações na nossa empresa estatal de petróleo, a Petrobras, no que se refere às janelas de oportunidade para a implantação. E aí eu vou retomar, mais uma vez, o cuidado e a importância do diálogo, porque se nessas 18 áreas a gente vai encontrar 70% de granel líquido, foi por causa de conversas intensas com o segmento de granel líquido. Os players, a agência reguladora, no nosso caso, a ANP, e para que essas áreas elas fossem ofertadas com a modelagem adequada para o mercado, com o apetite a risco correto que o mercado ele aceita tomar. Ontem, na nossa reunião de delegação interna da APA,
a gente elencou cinco principais desafios que são identificados na América Latina como um todo. E um dos desafios, né, apareceu a parte de planejamento, apareceu a parte da relação com os outros modais, apareceu a relação porto-cidade, mas também aparece um cuidado muito grande, isso é uma responsabilidade governamental muito forte, de a gente encontrar a modelagem que seja boa para todos. O porto ele tem uma infraestrutura já instalada, em função disso, a grande maior parte das cargas, não em volume não, mas uma boa parte do mercado ele tem a necessidade de operar no porto público, e ele precisa operar no porto público por um valor que ele seja adequado para todas as partes. Esse resultado foi o resultado que a gente alcançou nos últimos 2 anos, arrecadando 1,6 bi de outorga para o governo federal e também um valor pouco maior do que isso de CAPEX. Então, esse CAPEX ele gera uma movimentação muito grande na nossa economia, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é arrecadar recursos, nosso objetivo não é aumentar, nosso objetivo principal não é aumentar o nível de arrecadação das autoridades portuárias, mas é dotar o Brasil da infraestrutura necessária para responder às nossas necessidades de exportação e importação, reduzir o risco Brasil, aumentar a nossa competitividade e tomar espaço no mundo compatível com a nossa grandeza. Então, muitos dos nossos gargalos a gente tem tentado superar com esse objetivo. Passando aqui só um histórico que fala um pouco, que a gente consegue observar a evolução dessas novas áreas que vão sendo ofertadas para o mercado, e hoje a gente já alcançou um nível bastante razoável no que se refere a uma velocidade de oferta. Então, a nossa expectativa é que a gente ofereça para o mercado entre 15 e 20 novas áreas em portos públicos ao ano. Naturalmente que isso não vai se prolongar ao longo dos próximos 20 ou 15 anos, porque a nossa expectativa é que, se a gente manter essa mesma velocidade no que se refere aos portos públicos, nos próximos 10 anos, no que se refere à estrutura pública, a gente vai estar ofertando áreas compatíveis com aquilo que a gente precisa e, naturalmente, com contratos saudáveis e com segurança jurídica para que eles possam caminhar até o final. Aqui um pouco dos projetos que a gente tem para os próximos 2 anos, né? A nossa expectativa é, nos próximos 2 anos, ofertar mais 32 áreas. Vocês podem ver que, geograficamente, essas áreas elas estão bem distribuídas ao longo de todo o Brasil, buscando em cada um dos portos identificar qual é que é a maior necessidade. No Brasil, retomando um pouco a fala do nosso colega da CEPAL, antes de cada estudo de viabilidade, a gente tem 3 documentos de planejamento, que é o Plano Nacional de Logística, o Plano Mestre, que é usado no mundo todo, e o mais local, que é o Plano de Zoneamento do Porto, onde a gente identifica para cada porto qual produto tem a maior necessidade. Para quê? Para que essas 32 áreas elas reflitam a maior necessidade de cada porto. E aí, mais uma vez, eu retomo a importância de quê? Da gente escutar não somente os nossos instrumentos de planejamento. Por quê? Eles são metodologia, boa parte deles são fórmulas parecidas com aquela que a gente viu lá no último painel do colega da CEPAL, mas o diálogo com o mercado e, principalmente, a aproximação com as autoridades portuárias regionais. Porque, mais do que um instrumento de planejamento que é muito importante, a sensibilidade está onde? No mercado, principalmente, nas autoridades portuárias, e talvez, em terceiro lugar, é que essa sensibilidade chegue no governo federal. Dentro dessas 32 áreas, eu queria destacar um número muito importante, mais uma vez, é a importância do Porto do Paraná nesse processo. Por quê? O Porto do Paraná já está habilitado na 574, e das 32 áreas no Brasil inteiro, só o Porto do Paraná tem 6 áreas que estão sendo disponibilizadas. Disponibilizadas as áreas para contratos novos, contratos mais modernos, e eu acho que isso já é um reflexo daquilo que a gente espera que se espalhe pelo Brasil. A Secretaria Nacional de Portos ela tem um compromisso com o Ministro da Infraestrutura e um compromisso com o país de oferecer cada vez novas áreas, mas a gente também tem a busca e a sensibilidade através de um bom processo de treinamento das autoridades portuárias, através da incorporação de novas práticas e de novas tecnologias, para que a gente possa capacitar cada uma de nossas pontas para que a nossa resposta ela seja cada vez mais efetiva e cada vez mais tempestiva. O governo federal é ele tem uma grande responsabilidade e está buscando responder à altura, mas as autoridades portuárias são 37. E eu não tenho dúvida que boa parte das autoridades portuárias brasileiras vão buscar seguir o caminho dos portos do Paraná no que se refere a esse processo de melhoria para que possa ser habilitado.
Vocês vão ver que durante a minha fala, que já está quase acabando, eu estou reforçando muito essa questão do diálogo, porque eu vejo que nesse evento, é o primeiro evento da APA que eu participo, já tive a oportunidade de participar de outros excelentes eventos da CIP, mas uma participação muito significativa de empresas, consultores, construtoras e stakeholders brasileiros. Eu vejo vários rostos aqui, e é com muita alegria, enquanto Ministério da Infraestrutura, que eu vejo que boa parte das pessoas que estão presentes nessa sala, eles estiveram presentes no nosso dia a dia nos últimos 2 anos, para que os resultados eles possam aparecer e já vêm aparecendo ao longo do próximo tempo. Por quê? Quando a gente analisa o Brasil, Jorge, a gente tem grandes necessidades no que se refere à exportação de granel vegetal sólido, que agora tem uma iniciativa do Porto de Paranaguá. A gente tem grandes iniciativas no que se refere ao minério de ferro, onde nós somos destaques mundiais. Mas a gente também tem a sensibilidade de que aquilo que é importante para o Brasil, ele abarca realmente um crescimento econômico que a gente precisa, mas existem demandas individuais que são as demandas mais importantes para aquele segmento, para aquela empresa, que talvez para o Brasil, naquele momento, ele não pudesse chegar num processo de priorização. Então, esse processo de diálogo, eu acho que ele reflete muito nisso. As prioridades nacionais estão postas aqui, mas as prioridades de boa parte dos senhores que estão presentes aqui, coincidentemente nesse evento, também estão postas em função do diálogo. Passando rapidamente aqui, comentei no início da minha fala sobre a existência dos terminais privados no Brasil. Então, hoje são 218 terminais privados, mas que atendem cadeias muito específicas, em função de uma necessidade, obviamente, muito maior de investimento e capex. Então, boa parte das demandas brasileiras elas ainda necessitam da efetividade dos portos públicos para que elas sejam atendidas com a qualidade necessária, porque nem todo projeto, obviamente, ele vai se encaixar no porto público, e nesse ponto eu queria destacar uma diretriz importante. O Ministério ele tem responsabilidade com os portos públicos, o Ministério ele tem responsabilidade com a sociedade brasileira, mas a principal diretriz do Ministério e da Secretaria é atender a carga. Se a carga vai ser atendida no porto público, excelente, desde que ele seja a melhor opção para aquela carga. Então, existe ainda no Brasil uma preocupação muito grande no que se refere à assimetria existente entre os terminais privados e os terminais públicos, mas no dia a dia da Secretaria, cada projeto, seja de porto público ou seja de porto privado, o que a gente procura contemplar é a carga, que a carga escoe da maneira mais eficiente e mais barata possível. Não interessa se você escoa através de um porto público, quando a gente tem participação societária, ou se ela vai ser operada através de um terminal privado. Óbvio que existe uma responsabilidade regulatória muito forte para que essa assimetria ele não crie assimetrias no mercado. Por fim, comentando também um pouco sobre essa busca intensa hoje do Ministério da Infraestrutura em priorizar a carga, tem um processo mais novo, que está sendo desenvolvido, que é o processo de privatização de portos brasileiros. Então, como eu comentei, temos 37 portos e temos necessidades individuais onde se enxerga um possível ganho para a carga para a privatização do porto. Hoje, o projeto brasileiro mais avançado de privatização ou concessão, o modelo, ele ainda está sendo estudado. É o Porto de Vitória, com a Desa Ports, Espírito Santo, já tem a PwC, uma consultoria australiana contratada, estudando para entregar esse modelo de privatização, e outros que estão ainda um nível abaixo de estudo, o Porto de São Sebastião, o Porto de Santos, o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, e o Porto de Suape, em Pernambuco. Temos aqui representantes de Santos, representantes de Santos estão por aí, vocês podem conversar com eles lá no stand, representantes dos portos do Paraná, o pessoal do Suape também está aqui, Itajaí, Codesa, não é o caso. Esse ponto é importante deixar claro que hoje no Brasil não existe um movimento concatenado e único na busca dessa melhoria de infraestrutura no que se refere aos portos. Para cada problema está se buscando uma solução diferente, através das concessões e licitações, através das concessões e privatização dos portos, através da manutenção de portos públicos fortes e bem administrados e através da concessão de terminal privado.
Juntando todas essas iniciativas, a nossa expectativa é que tudo aquilo que a gente viu de necessidade de crescimento de infraestrutura no que se refere à parte portuária, naturalmente, ela esteja atendida por essas 5 grandes vertentes. Para quê? Para que o Brasil, ao longo dos próximos encontros da APA, os próximos encontros da CIP e todos os outros que nós participamos, a gente possa tomar o lugar que a gente entende, que a gente tem capacidade e potencial. Há muito espaço, há muita eficiência nos nossos produtos e há muita vontade, tanto por parte do governo federal quanto das administrações regionais, em dar a resposta que o mercado precisa. Porque o mercado, Jorge, é o que mais está aqui presente. Hoje a gente está aqui para representar o governo e para falar do governo, mas o mercado também está aqui para ver o quê? Para ver o que o governo está fazendo por eles, porque no final é isso que interessa. É o mercado privado, são as empresas que vão gerar emprego, vão gerar desenvolvimento econômico e vão colocar o país num patamar superior ao que a gente se encontra hoje. E usei exatamente, eu acho, os 20 minutos. Obrigado.